O que são empresas NVOCCs? Você quer entender a diferença entre um NVOCC e um agente de carga comum? Quer entender como tornar-se um ou por que existem esses NVOCCs e qual é a origem de tudo isso? Vem com a gente que eu dou caminho das pedras sempre para todos vocês. Vamos entender o que são os NVOCCs? Então, solta a vinheta, acompanha esse vídeo até o final que está super legal, vocês vão gostar. Apostem em mim e no canal, sempre. Solta a vinheta e bora para esse vídeo. Tô esperando vocês. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nos ajudando a crescer nesse mercado de comércio que, por vocês, a gente continua fazendo os nossos vídeos. Vocês são nosso combustível. Obrigado de coração e bora para mais um. Pessoal, estava conversando com algumas pessoas e me surgiu uma dúvida. Sim, eu também tenho N dúvidas em Comex que eu acho legal transformar em aulas. E na verdade, o que são os NVOCCs? Então lá fui eu para as minhas pesquisas e dessa vez eu vou ler para vocês. Então perdoe-me se eu falar outros dialetos, etc., que não são meus, tá bom? Mas eu estarei lendo. Não gosto de falar isso, estarei lendo, mas eu vou ler para todos vocês, tá bom? Na verdade, o que são os NVOCCs? São médias e pequenas empresas que foram criados pelos armadores, aula aqui em cima sobre armadores, para vender pequenos espaços dentro de containers. Ou seja, a origem do NVOCC é basicamente isso. Isso foi criado lá nos anos 80, então faz tempo, quando eu era um pequeno jovem mancebo. Olha, faz tempo mesmo. Os armadores criaram essas empresas, ou seja, vamos dizer que você é um armador gigantesco, tem um navio monstruoso e etc. e você quer vender uma parte daquele container que está dentro do navio para pequenas empresas, para pequenas e médias empresas. Você cria uma subdivisão, os NVOCCs. Vamos lá. Qual que é a diferença de um NVOCC para um agente de carga? Então, o que é um agente de carga? Aula aqui em cima sobre eles. O agente de carga ele vai e negocia para o importador e para o exportador o espaço no container ou o espaço no navio. Então vamos dizer, você é um importador. Você fala assim, olha, eu vou falar com o meu agente de carga para pegar uma carga minha, sei lá um X-Works, aula aqui em cima sobre Incoterm, lá na China e trazer para o Brasil. O agente de carga é um NVOCC? Não tenho a menor ideia. Ponto. Mas um NVOCC pode ser um agente de carga. Vamos colocar por esse ponto. Tá? Então o que acontece? O NVOCC ele é diferente. Ele vai negociar diretamente com o armador. Ele é uma empresa do armador. Já um agente de carga, não. Então vamos lá. Você, importador, voltando no exemplo. Você fala, agente, preciso de uma carga coletada, sei lá, em Ningbo e trazida para Santa Catarina. Faz isso para mim? Beleza, eu faço. Tranquilo. Caso ele seja um NVOCC, ele mesmo liga no armador e fala, então, eu sou sua empresa apadrinhada ou sou sua empresa menor, negocia um espacinho para mim. Beleza, tranquilo. Lá vai o armador passar um preço para ele, e o NVOCC passa um preço para você, caso ele seja. Caso o agente de carga não seja um NVOCC, ele vai pura e simplesmente ligar no armador e falar, armador, eu preciso de um container. O armador vai falar um monte de coisa, olha, tá caro e não sei o que, tal, olha, não sei o que. Ou contrate um NVOCC ou fale comigo e pague o meu preço. Então, em tese, o NVOCC ele tem essa liberdade com o armador para pegar tanto container quanto espaço no navio. Ponto final, tá bom?
Aí vamos dizer uma outra coisa. O NVOCC, ele pode emitir documentos. Não que o agente de carga não possa. Entendo, o agente de carga pode emitir um BL, um House BL. Aula aqui em cima sobre BL. Mas o NVOCC, ele pode emitir como se fosse um Master BL filhote. Vamos dizer mais ou menos dessa forma. Então o que o NVOCC vai fazer? Ele vai negociar o espaço no navio ou no container, caso a carga seja LCL, aula aqui em cima sobre isso, eu prometo que eu paro. E ele vai ter um preço melhorado frente aos agentes de carga. Outra questão muito interessante, minha cara tá grande agora, né? Como o NVOCC ele opera? A operação de um NVOCC acontece por meio do agrupamento de pequenos volumes. Tá começando a ficar um pouquinho mais claro, né? Ou seja, o NVOCC, a grande especificação, não sei se é essa palavra, mas talvez uma grande especialidade, essa é a palavra, do NVOCC é a carga LCL. Ou seja, vamos dizer que eu sou importador, preciso trazer a carga da China, é um LCL. Vou falar com o meu agente de carga, que nem sempre é um NVOCC, e esse agente de carga vai falar com um deles. Olha, vamos lá, Craft, puta, me ajuda, vamos trazer essa carga para o meu cliente? Vamos trazer essa carga. Tem isso para pagar. Tem isso para esse embarque acontecer. O meu agente de carga está falando com o NVOCC. Eu talvez nem esteja sabendo o que está acontecendo. Eu, importador, não sei o que está acontecendo. O exportador, idem. Então, tudo depende disso. O NVOCC ele tem um contato direto. É a mesma coisa que chega o filho batendo na campanha do pai e fala assim: pai, vende uma carga pequenininha para mim, ou vende um espaço pequeno para mim dentro do container. O pai, o armador, fala: tá bom, meu filho, tá aqui, vendido, vai custar X. E esse preço vai ser repassado. Então o NVOCC ele tem essa possibilidade de ser gigantesco e oferecer espaços pequenos de container para casos de LCL para agente de carga. Ele pode fazer isso. Ou ele pode simplesmente pular o agente de carga e ir direto no importador. Nossa, Thiago, é vantajoso ser parceiro de um NVOCC? Depende, meu amigo. Tudo eu falo que depende no comércio exterior. Vamos dizer que o NVOCC é gigantesco, enorme, enorme. E dá um problema na tua carga. Ah, putz, a tua carga, sei lá, virou, a tua carga deu avaria, aula aqui em cima sobre seguro, a tua carga aconteceu, demorou para embarcar, etc. Você vai ligar no NVOCC e falar: olha só, era para a carga embarcar dia 10, hoje é dia 20, nada ainda dela. O cara vai te enrolar, ele vai te falar um monte de coisa, tal. Você vai ter tanta dor de cabeça para embarcar esse troço que você vai não querer mais falar com ele. E aí, qual que é a possibilidade disso? Ou você joga num agente de carga, ou você senta e espera. Não tem muito o que fazer. O NVOCC, os gigantescos, eles não prestam atenção nas empresas pequenininhas. Dão faturamento para eles? Claro que dá, óbvio que dá. Mas são pequenininhos, ele tem outro na fila de espera, que está tocando o telefone em sequência. Então, eu acho um pouco arriscado você negociar com esses gigantescos, mas acaba valendo a pena. É a mesma coisa que eu falei lá do IATA. É uma certificação legal para você. Um NVOCC como seu parceiro, e ele sendo e entendendo o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua necessidade, é tão legal quanto. Mas se ele for gigantesco, se der um problema, desculpa, você vai ficando pro final da fila e falando com 380 pessoas, chega a ser irritante. Então, um pouco de cuidado, tá? Agora vamos falar sobre o cadastro do NVOCC. Para uma empresa, vamos dizer que você quer tornar-se agente de carga, um NVOCC. O que você vai fazer? Você vai falar com
primeiro, o teu contato no estrangeiro, o teu coloader no estrangeiro vai solicitar essa autorização. Então vamos dizer que o teu coloader fala assim, ok, eu sou e eu torno você NVOCC. Beleza, beleza. Você vai falar junto à Receita Federal Brasileira e também com outro órgão tão interessante quanto o chamado ANTAC. A ANTAC que vai dar esta competência para você. É muito interessante que vocês estejam de acordo com as regras e leis da ANTAC e, obviamente, da Receita Federal para tornar-se um NVOCC. Ou seja, vamos dizer que você é um agente de carga enxuto, não vou dizer pequeno, mas enxuto, e você tem autorização do seu coloader para ser um NVOCC, porque ele fale com a ANTAC, fale com a Receita Federal e olha, que maravilha, uma certificação diferenciada. Você vai poder falar com o armador diretamente e negociar as cargas do teu cliente. Acaba sendo legal. Você passa na fila antes de um agente de carga comum. É fácil ser? Não. Tem uma série de certificações, nomenclaturas e denominações que tornam você NVOCC ou não. Lembra que eu falei mais ou menos sobre isso lá na aula do IATA? O IATA pedia dois colaboradores dangerous, que sabem trabalhar com cargas dangerous, e muito provavelmente o NVOCC também, com cargas chamadas perigosas. Então tem uma série de questões aí que envolvem muito mais do que apenas uma autorização vinda lá do teu parceiro, teu coloader, enfim, fora do país. Ser NVOCC é muito legal, é muito interessante, tá bom? E qual que é a importância do NVOCC para o comércio exterior? Enorme. Mas mais do que enorme, é o que eu acabei de falar aqui. Você passa na frente de outros e negocia diretamente com o pai. Você vai lá no armador e fala: armador, libera um espacinho pra mim, vai. Faz essa presa pra mim, vai. E o armador, como seu parceiro mor, vai te dar essa autorização. Ou seja, você corre na frente, você negocia um espaço melhor, um valor melhor para o seu cliente. Sendo ele pequeno, médio, grande ou não. Vamos dizer que é um importador pequenininho, mas que conseguiu um parceiro NVOCC que lá fora é autorizado, demorou. Então, todo mundo tem essa vantagem. Acaba valendo a pena ser NVOCC? Você tem que colocar na ponta do lápis o quanto isso vai custar. O quanto isso vai ser interessante para você ou não. E acreditem, como a aula de IATA, essa aqui também tem escritórios super especializados que vão tirar essa certificação para você depois que você for autorizado pelo seu coloader lá fora. Caso você crie uma empresa hoje, um agente de carga hoje para ser NVOCC, o caminho é demorado, mas acaba sendo interessante. E lembrando, NVOCC nada tem a ver com desconsolidador, que eu vou falar mais pra frente. É outro assunto, um pouquinho mais pra frente, vocês vão ver logo, tá bom? Mas entenda, NVOCC é muito interessante, caso as operações dos seus clientes sejam tão interessantes quanto. Lembrando que, na grande maioria das vezes, carga LCL. Sim, carga LCL, os NVOCCs amam isso. Porque eles meio que dão a letra sobre absolutamente tudo. E olha, eu garanto para vocês, toda a certificação em Comex, sendo ela IATA, OEA, NVOCC, é algo que pula na frente de muita gente na fila, de muita empresa na fila. Mais pra frente eu vou dar uma aula sobre os OEAs, os tipos de OEAs, vocês vão gostar também. Então lembrando, NVOCC não é diferente de IATA, mas é tão legal quanto. É diferente do OEA, que é diferente do desconsolidador. É outra questão, tá bom? E gente, acaba valendo a pena você estudar e verificar se isso é legal para tua empresa ou não, tá bom? Põe na ponta do lápis.
estuda isso, fala com o seu co-loader lá fora. Se ele for, a grande chance de você ser também é apenas uma questão de autorização. Acabar valendo a pena, tá bom? Lembrando que o NVOCC, na grande maioria das vezes, são empresas criadas por armadores, como eu falei lá atrás, no comecinho dessa aula, e que essa denominação começou nos anos 80, quando eu era um pequeno jovem mancebo, tá bom? Gente, aula totalmente diferente, pra vocês entenderem as nomenclaturas do Comex e verificarem se vale a pena ou não ser ou não, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo ser feliz na área. Nossa, que bacana, tá bom? Mas além disso, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a mais de 300 vídeos prontinhos para vocês destrincharem e aprenderem com essa área tão incrível que tá aqui. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, tá bom? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto. Vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que só assim em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5 e pouco da tarde, entra no Instagram, lá do canal, faz a tua pergunta que eu, de graça, esclareço para você. Vai ser bem bacana, uma consultoria rapidona para te ajudar. Legal, né? Além disso, já metralharam o like? Então metralha o like, faz a gente feliz e faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas que você talvez nem tenha ideia quem seja. Compartilha para aquele seu amigo que está morrendo de dúvida o que é NVOCC ou não, entenda o que é esse tipo de nomenclatura legal no Comex. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária ou, por que não, sugestão de aula. A gente adora quando vocês dão sugestão de aula e a gente cria novas aulas para vocês, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.